Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Vocês sabem que o nosso canal comenta mais, são itens de colecionador e traz também alguns comentários a respeito de como conservar a sua coleção, como cuidar do que é mais importante na sua vida, que são as memórias. Mas às vezes também não dá para fugir totalmente de algumas pautas que afetam muito ao colecionismo de uma forma geral, né? E há pouco tempo eu fiz alguns comentários sobre aquela confusão, aquela controvérsia a respeito da Sydney Sweeney, né? Fazendo propaganda de jeans e tal, com aquela história toda que repercutiu bastante. Então, quando repercute bastante e tem alguma reflexão, tem alguma coisa a ver com o universo da coleção, né? De coleção, porque a Sydney Sweeney é uma atriz que atua em séries e filmes, né? Muito bem. E eu não posso também deixar de comentar aqui a mais nova controvérsia da opinião do Roger Waters, né? O Roger Waters, o famoso vocalista e baixista do Pink Floyd, da fase mais famosa do Pink Floyd, não resta dúvida nenhuma. Ele teve uma contribuição muito importante naquela época, tal, porém o viés ideológico sempre foi uma marca muito poderosa no Roger Waters. Uma coisa que eu sempre questionei, e aqui no canal mesmo eu procuro não enviesar ideologicamente os meus comentários. Eu procuro manter o maior equilíbrio possível, né? E não envolver muito a ideologia e menos ainda a política, né? Política, então eu não comento mesmo. Acho que não é o canal apropriado para isso. Mas o Roger Waters não perde uma oportunidade de falar, e geralmente quando ele fala um monte de asneira, um monte de bobagem. Ele geralmente é muito agressivo, né? Eu acho até que ele usa uma estratégia já há muitos anos, que é falem mal, mas falem de mim. Então ele sempre tem uma opinião assim bem arrogante, prepotente, se achando sempre melhor do que todo mundo e no direito de ofender os outros, né? Como ele já fez com o próprio David Gilmour, como ele já fez com a esposa do David Gilmour, e a última vítima do Roger Waters é um morto, porque ele resolveu descascar e falar mal num podcast aí qualquer. Ele falou mal do Ozzy Osbourne, que acabou de passar, né? Um cara que tem uma bagagem importantíssima dentro do rock, né, de uma forma geral, do heavy metal de uma forma mais específica, uma figura emblemática que, logicamente, como todos nós, tem um lado bom, tem um lado ruim, tem um lado mais ou menos, tem todos os lados possíveis, como todos nós, né, que é uma coisa totalmente normal. Mas é inegável a imensa contribuição do Ozzy para a música, para o rock, para o heavy metal e etc. E o Roger Waters, para variar, veio falar um monte de bobagem aí. Um cara que, sinceramente, desde que o Pink Floyd acabou, não conseguiu alavancar a carreira dele de jeito nenhum. Ele continua fazendo show e gravando disco para meia dúzia, para um nicho muito pequeno, enquanto que o David Gilmour, que é uma das vítimas permanentes do Roger Waters, dos seus comentários ácidos, venenosos e maldosos e mau caráter mesmo, alavancou a carreira e se tornou, na essência, a alma do Pink Floyd. Porque quem continua compondo músicas que tem a cara do Pink Floyd, mas totalmente o DNA do Pink Floyd, está nos álbuns solos do David Gilmour. Não tem como negar isso, gente. Por mais que você seja um fã xiita do Pink Floyd da era Roger Waters e Dave Gilmour, e mesmo que você seja um fã xiita do Roger Waters, você não pode negar a qualidade dos álbuns solo do Dave Gilmour. É inegável. Inclusive, eu sempre comento que o David Gilmour, depois que o Pink Floyd realmente acabou, é que ele conseguiu se realizar como músico. Porque antes, quando ele gravou, se eu não me engano, 2 álbuns solos ainda na era Pink Floyd, quando o Pink Floyd ainda estava ali existindo de certa forma, ele gravou 2 álbuns que tinham uma cara um pouco diferente de Pink Floyd. Depois que o Pink Floyd realmente acabou, aí ele realmente, e também, né, na fase Pink Floyd sem o Roger Waters, ele já estava compondo álbuns absolutamente espetaculares, enquanto que o Roger Waters não conseguiu emplacar mais nada.
É lógico que tem um grupinho de fãs fiéis do Roger Waters que vai dizer, não, ele vende muito, ele tal. Não é verdade. Basta acompanhar as listas aí para você ver que enquanto o Gilmour agora está fazendo uma turnê gigantesca, agora, 2025, está fazendo uma turnê gigantesca, apoteótica, com tudo tem direito, ingresso lotado, fantástica mesmo, né? Olha bem aqui, um pouquinho disso que eu estou falando em relação ao Dave Gilmour, a verdadeira alma do Pink Floyd, né? Ó, um álbum espetacular, A Momentary Lapse of Reason, o primeiro álbum depois da saída do Roger Waters. Um álbum extraordinário. Depois disso, logicamente, um álbum ao vivo antológico, o Delicate Sound of Thunder. Espetacular, grandioso. Roger Waters já não fazia mais isso. Depois do The Wall, Roger Waters acabou. Aí, posteriormente, quando o Gilmour percebeu que ele era o Pink Floyd, ele gravou isso aqui, ó. On Island. Álbum espetacular. Aí ele foi, gravou ao vivo, né? Ao vivo ele gravou esse aqui, por exemplo, Live em Pompeii. Excelente, sensacional. Um álbum que tem tudo que há de bom. Quando ele lançou o álbum, tá aqui, ó. Rattle That Lock. Excelente. A cara do Pink Floyd, o som do Pink Floyd, a alma do Pink Floyd. E agora, esse aqui eu também já tenho ele nessa edição aqui, que é lindíssima. O Live em Pompeii. Olha o box que lançaram. Pergunta, busca na discografia do Roger Waters se ele tem edições assim valorizadíssimas, caríssimas. Porque tem público, porque vende. Senão ninguém fazia isso aqui não, meu amigo. Vê se o Roger Waters tem. Não tem. E agora ele lançou isso aqui, ó. Lucky and Strange. Um álbum excelente, um álbum muito bom mesmo, e já está em turnê com esse álbum aqui, e turnê com shows completamente lotados. Gente, sinceramente, o Roger Waters atualmente, completando aí acho que 82 anos, né? Completando 82 anos, mas sem nenhuma sabedoria, sem nenhum equilíbrio, sem nenhum bom senso. Porque ele tem que falar dele, ele quer continuar fazendo as músicas extremamente ideológicas, dele, extremamente politizadas, que é isso que ele sabe fazer, tudo bem, tá certo, tem todo jeito do mundo, tem público para todo mundo, ele continua fazendo isso aí, ele vai atingir lá o nicho dele, lá, o público que gosta desse tipo de música. Eu, pessoalmente, detesto, até porque são músicas de muita letra e pouca melodia e poucos arranjos, que é o que eu gosto. Eu gosto do rock erudito, porque é um rock de muitos arranjos, de muitas melodias, de muitas dissonâncias, tal, coisa que o Roger Waters não é bom em fazer, não é. Mas tem agora, fica com a boca fechada. E se fizer algum comentário, se for inquirido a fazer algum comentário, espontaneamente não faça. Mas se for inquirido, faça um comentário equilibrado, o mais isento possível. E não só agredindo, só ofendendo. Porque é isso que ele faz. Ele fez isso com o David Gilmour durante muito tempo, fez com a esposa do David Gilmour. O que tem a ver, coitada, com a história, com essa guerra de ego que ele tem com essa inveja que ele tem com o Gilmour? A esposa não tem nada a ver. E agora, o Ozzy, gente, depois de morto, é o famoso chutar cachorro morto. Não faz o menor sentido. Eu respeito o Roger Waters, detesto a música dele, não compro nenhum álbum dele, não tenho nenhum álbum dele, não tenho vontade de ouvir. Ele fez um tenebroso, uma revisão tenebrosa do The Dark Side of the Moon. Meu Deus do céu, uma das piores coisas que eu já ouvi na vida. Aliás, eu vou gravar um vídeo depois falando só sobre isso. Que ele achou que o The Dark Side of the Moon não estava bom, não era um álbum. Imagina, um dos álbuns mais famosos de todos os tempos do rock. E o Roger Waters achou que ele sabia mais, prepotente, arrogante como sempre, e fez uma revisão do The Dark Side of the Moon, que é a coisa mais triste que tem da gente ouvir. Ainda mais lembrando daquele álbum antológico, inesquecível, né? Com a participação do Alan Parsons, né? Que é a verdadeira alma daquele álbum ali, é o Alan Parsons, né? Gente, Roger Waters, faz favor para você mesmo, cala a boca. Até a próxima.